Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre os instrumentos de observação. Hoje nós vamos falar sobre a luneta do tipo astronômica. Bom, a luneta do tipo astronômica, né? A gente vai ver também, ela também é conhecida como telescópio de refração. Já já eu falo para você por quê. E ainda na aula de hoje a gente vai falar também sobre os telescópios, tá legal? Bom, o que acontece? Olha só. A luneta do tipo astronômica, ela serve para observar objetos astronômicos, ou seja, são objetos que estão bem longe da gente daqui. Bom, e aí, repare, o que essa luneta ela faz? Essa luneta, ela aproxima. Bom, eu vou pegar um objeto que está bem longe da gente e vou aproximar. Beleza? E você vai reparar o seguinte, olha só, como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso utilizando lentes, beleza? Lentes coaxiais. E essas lentes coaxiais, elas têm ali, né, a característica de estarem com o seu centro sobre uma mesma linha, tudo bem? De forma que elas sejam perpendiculares aí, as lentes sejam perpendiculares com essa reta, beleza? Bom, e aí o que acontece? Olha só, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, vamos lá. Tem um objeto lá longe, um objeto bem longe da gente. E aí o que eu faço? Vamos lá, representei aqui dois raios luminosos que estão chegando nesse objeto. O primeiro raio luminoso que eu representei aqui, ele está passando por aqui, ó, pelo ponto O. Esse ponto O é exatamente o centro óptico dessa lente que eu vou chamar de objetiva. Por que objetiva? Porque está mais perto do objeto. Ah, mas professor, o objeto está bem longe da gente. Verdade, mas ainda assim, a objetiva está mais perto do objeto, beleza? E aí, repare o seguinte, olha só. O raio luminoso passou aqui pelo centro óptico da objetiva, beleza? Vamos lembrar que raio luminoso que passa pelo centro óptico de uma lente não sofre desvio, beleza? Show de bola, vamos seguindo, olha só. E aí o que acontece? Representei aqui ó, um outro raio luminoso, repare, esse raio luminoso, ele está um pouco inclinado aqui em relação aqui ao eixo óptico, tudo bem? E aí o que acontece? Esse raio luminoso, por ser uma lente do tipo convergente, borda fina, vamos lá, ele vai incidir exatamente aqui, né, sobre esse ponto. Professor, peraí, ele não tinha que estar na objetiva, não? Não tinha que passar pelo foco, não? Não nesse caso, porque olha só, repare o seguinte. Primeiro, esse raio luminoso não está vindo paralelo ao eixo principal. Segundo, para isso aqui funcionar, o foco da objetiva tem que ser maior que o foco da ocular, que eu já vou mostrar para você quem é. Então, repare o seguinte, olha só, raio luminoso veio vindo, beleza? Sofreu aqui um desvio, ou seja, né, convergiu. Se convergiu para este ponto. E observe, formou-se aqui a imagem I1. Essa imagem I1, ela é a imagem produzida pela lente objetiva. Tranquilo até aqui? Beleza. E aí o que acontece? Olha só, repare. Essa imagem I1, ela está de frente para quem? Para essa outra lente. Qual o nome dessa outra lente? É ocular. Beleza? Então, I1 está de frente para ocular. Então, I1 será objeto para a lente do tipo ocular. Bom, uma vez que I1 é objeto para a lente ocular, bom, a ocular vai formar a imagem de I1. E como é que funciona isso? Novamente, tomo dois raios luminosos aqui para servir como base para a gente. Vamos lá. Eu vou primeiro, então, pegar aquele raio luminoso que passa novamente ó, pelo centro óptico dessa lente. Repare, ali está o centro óptico da lente. Lembrando, bom, se um raio luminoso passa pelo centro óptico, significa que ele não sofre desvio. Beleza? Tranquilo, vamos seguindo. E aí, olha só, peguei o segundo raio luminoso. Que segundo raio luminoso é esse? É aquele que vem ó, paralelo ao eixo principal. Vamos lembrar, se um raio luminoso incide numa lente convergente, passando aqui pelo eixo principal, de forma paralela ao eixo principal, ao chegar nessa lente, depois de convergir, porque é uma lente convergente, vai passar pelo foco. Beleza? E aí você vai reparar o seguinte, olha só. Estes dois raios luminosos aqui, ó, eles estão se afastando. Uma vez que eles estão se afastando, pessoal, repare, formar-se-á uma imagem do lado de cá, ó, formada aqui exatamente, representada por conta dos seus prolongamentos. Ou seja, essa imagem aqui, ó,
essa imagem aqui, IF, ela é uma imagem que se forma do mesmo lado do objeto. Vamos lembrar, se uma imagem se forma do mesmo lado do objeto, ela é real ou virtual? Ela é virtual, porque olha só, esses raios luminosos estão se afastando do lado real. Se eles estão se afastando do lado real, significa que eles se aproximam do lado virtual. Beleza? E aí, repare o seguinte, olha só, essa imagem aqui, ela é uma imagem virtual. Aí você vai pensar assim, professor, você falou para mim, eu lembro, que quando você tem uma imagem virtual, essa imagem ela é direita. Eu digo para você que é. Ah, mas eu estou vendo ela de cabeça para baixo. Mas espera aí. Olha só, essa imagem é a imagem de que objeto? De I1. I1 não está de cabeça para baixo? Então significa que o IF também tem que estar de cabeça para baixo. Tranquilo? Então repare o seguinte, olha só. Eu aumentei essa imagem? Não, eu apenas aproximei. Eu trouxe essa imagem para cá. Tranquilo até aqui? E aí eu estou vendo, estou observando esse objeto aqui, né? Esse objeto astronômico, eu estou enxergando ele nessa posição. Tudo bem até aqui? Beleza. E aí o que acontece? Olha só, se eu aproximei, repare, por que eu estou vendo então ele maior? O que está acontecendo aqui é que está ocorrendo um aumento do ângulo visual. Professor, o que é o ângulo visual mesmo? Vamos lembrar, olha só, imagina o seguinte, vamos no exemplo, né? Estou no aeroporto. No que eu estou no aeroporto, eu estou vendo aqui, né, um avião grandão na minha frente, né? Estou vendo ele bem grande na minha frente. Beleza. Aí, olha só, esse avião, ele vai, né, decolar, beleza? Aí, no que ele foi decolando, eu fui acompanhando ele. E fui acompanhando, ou seja, ele está indo cada vez mais longe, certo? Vou acompanhando, até o momento que eu vou ver, quando esse avião estiver bem longe de mim, eu vou continuar vendo ele grandão? Não, eu vou ver ele pequenininho, irei vê-lo pequenininho. Isso por quê? Porque diminuiu o ângulo visual. O que é o ângulo visual? É o ângulo formado entre os raios que chegam ao meu olho. Tranquilo? Então, quanto mais próximo tiver do meu olho, maior é o ângulo visual. Quanto mais afastado tiver o objeto do meu olho, menor é o ângulo visual. Beleza? E aí o que acontece? Nós chamamos de G exatamente aqui o aumento do ângulo visual. Tá, e como é que eu faço para calcular esse G? Bom, o G é θ' sobre θ, tá? Mas quem é θ' e quem é θ? Bom, vamos na ordem cronológica. Quem é o θ? O θ, ele é o ângulo subtendido pelo objeto na lente objetiva. Ou seja, é esse ângulo aqui, ó. Beleza? Então, ângulo subtendido pelo objeto na lente objetiva. E aí, você sabe que, por serem opostos pelo vértice, esse θ é igual a esse θ aqui. Tudo bem? Beleza? Maravilha. E quem é o θ'A? O θ'A é este ângulo aqui, ó, formado exatamente, né? Um ângulo, na verdade, você pode observar que, bom, as retas, elas inclusive têm o mesmo padrão, ou seja, passando aqui exatamente pelo centro óptico da lente. Porque se o raio luminoso que passa pelo centro óptico da lente, né, faz com esse eixo principal aqui, ó, um ângulo θ, aqui, ó, esse raio luminoso que passa exatamente pelo centro óptico da lente, né, aqui, né, e forma aqui com o eixo principal, θ', beleza? Então, θ' é esse ângulo aqui e o θ é esse ângulo aqui. Tudo bem? E aí, existe um caso, né, especial. Que caso é esse? É o caso de quando esses ângulos aí são pequenos. Quando esses ângulos eles são pequenos, você pode fazer uma aproximação. Muito boa, inclusive. Você pode fazer a aproximação que tangente de θ' sobre a tangente de θ é igual a Gzão. E aí, bom, aí a gente pode levar em consideração, inclusive, né, conhecendo aqui alguns valores, né, o comprimento, a distância, na verdade, entre as duas lentes e outros fatores, né? Então, assim, pessoal, para uma boníssima aproximação seria, né, para ângulos pequenos, θ' e θ, a gente calcular exatamente a tangente de θ' sobre a tangente de θ. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, assim funciona a luneta astronômica.
telescópio de refração, exatamente porque utiliza lentes. E lentes são exatamente, né, estão fundamentadas, só funcionam por causa da refração. Beleza? Então, vamos ao próximo quadro para que a gente possa falar agora sobre o telescópio. Vamos lá? Bom, então agora vamos falar sobre os telescópios. Bom, galera, telescópio que a gente vai conversar aqui é o telescópio de reflexão. Bom, por que de reflexão? Porque ele utiliza espelhos, é 1 e 2 aqui no nosso desenho, e utiliza também uma lente, beleza? Essa lente, adianto para você que é uma lente do tipo convergente, você pode ver aqui no desenho. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala melhor sobre ele. E1 é um espelho côncavo, E2 um espelho plano, e L é uma lente do tipo convergente. Então vem cá, olha só, aqui está, ó, em branco aqui, ó, está o corpo desse telescópio. Em branco, o corpo do telescópio. Beleza? Vamos lá. Em amarelo são os raios luminosos que estão chegando do objeto que está longe aqui da gente, que a gente está querendo observar. Beleza. E olha só, aqui em azul, ó, tá vendo aqui em azul? Em azul é um espelho do tipo côncavo ou parabólico, conforme a gente anotou aqui. Então, esse espelho do tipo côncavo, ele vai servir exatamente para convergir, refletir e convergir esses raios luminosos. Beleza? Uma vez que você vem acompanhando comigo aqui, ó, eles estão convergindo esses raios luminosos. No entanto, aqui, ó, tem exatamente a superfície E2, que é exatamente o espelho do tipo plano. Bom, se ocorre aqui um espelho do tipo plano, repare, ele vai refletir, né, de forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ele vai refletir os raios luminosos para este ponto aqui. Então, neste ponto é onde se forma a primeira imagem. Tranquilo? Então, aqui, ó, forma-se uma imagem do objeto que está lá bem distante da gente. Bom, essa imagem aqui, ela vai ser objeto para essa lente. E uma vez que essa imagem será objeto para essa lente, repare, vamos fazer aqui novamente o desenho. Repare aqui, ó, para eu poder representar a imagem deste objeto aqui, eu faço o quê? Passo a princípio, utilizo 2 raios luminosos, e eu passo a princípio a utilizar o quê? Olha só, eu faço um raio luminoso passar pelo centro óptico dessa lente, e você sabe que se passa pelo centro óptico da lente não vai sofrer desvio, beleza? E vou pegar também aqui, ó, um raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal dessa lente. Ora, se vem paralelo ao eixo principal, significa que ele passará pelo foco dessa lente. Tranquilo? Se ele vai passar aqui pelo foco dessa lente, repare novamente, né, o foco, né, é diferente. Então você pode ver aqui, na verdade, né, o foco e a posição da imagem são diferentes. Dessa forma, esse cara aqui, né, os raios luminosos, eles vão se afastar com o passar do tempo. Se eles vão se afastar com o passar do tempo, novamente nós teremos uma imagem do tipo que virtual, beleza? Primeiro, porque a imagem está do mesmo lado que o objeto. Então, forma-se uma imagem do tipo virtual, tudo bem? E aí, a gente consegue ver que essa imagem do tipo virtual é inclusive maior que a imagem do objeto, beleza? Objeto da lente em vermelho aqui. Tranquilo? Aqui está o olho do observador e ele está admirando o céu, os astros, né, presentes aí no nosso universo. Beleza? Tranquilo? Bom, então você perceba o seguinte, né, para finalizar aqui essa parte de telescópio, né, observe o seguinte, ó. Por que então, o que é importante dos telescópios? Que os telescópios, pessoal, eles produzem menos defeitos. Que defeitos são esses? A gente chama de aberração cromática, tá? Essa aberração cromática, né, que a gente diz que as lentes produzem é o seguinte: para cada comprimento de onda, né, para cada comprimento de onda, porque imagina, né, uma luz branca. A luz branca, você sabe, ela é formada de todas as cores. Então, quando essa luz branca ela incide, por exemplo, num prisma, você sabe que ali, né, do outro lado daquele prisma, você vai ter a dispersão cromática. Tranquilo? Ou seja, você vai ter um espalhamento da luz. E aí, o que acontece? Esse espalhamento da luz, ele guarda exatamente relação com a tal da aberração cromática. Porque eu não vou conseguir enxergar bem a imagem. Exatamente porque a luz, né, para cada
comprimento de onda, né, a luz tem um índice de refração diferente. Beleza? Ou melhor, o meio tem um índice de refração diferente. Se o meio tem um índice de refração diferente, para cada comprimento de onda, imagina, a luz branca, ela vai espalhar aqueles raios luminosos ali, dependendo daqui do ângulo, né? Na verdade, né, dependendo realmente do comprimento de onda. Então, dessa forma, os espelhos, eles não têm essa situação de, para cada comprimento de onda, ter um índice de refração. Exatamente porque o espelho é uma superfície refletora. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Saudações e até a próxima.